Olá, tudo bem? Hoje a gente vai fazer uma análise a fundo de um livro que é, olha, um dos mais estranhos e provocadores do desenvolvimento pessoal. Com certeza um dos mais controversos. Mais Esperto que o Diabo, de Napoleon Hill. A gente está usando uma versão em audiolivro que tem até uma introdução do Tiago Nigro. E o contexto já é maluco, né? Totalmente. O livro foi escrito em 1938, logo depois do mega sucesso que foi o Pense e Enriqueça, mas ele ficou guardado. Guardado por mais de 70 anos. Isso. A história que contam é que a família do Hill achou um negócio tão polêmico, mas tão polêmico, que simplesmente proibiu a publicação. O que é compreensível, né? Afinal, o livro inteiro é montado como se fosse uma entrevista, uma longa conversa que o Hill diz que teve com o próprio diabo. Muita gente, mas é aí que está a nossa missão hoje. A gente quer extrair as ideias centrais sobre sucesso, fracasso, medo, o que ele queria dizer com o outro eu, com alienação. E com a tal entrevista fantástica com o diabo, claro. E tentar decifrar um código. Porque se as ideias são tão poderosas, por que o diabo do livro afirma com todas as letras que controla 98% da humanidade? É um número assustador. Muito. Então, o que faz uma pessoa sair dessa estatística e entrar nos 2% que controlam o próprio destino? É isso que a gente vai investigar. Perfeito. E para começar, é fundamental deixar uma coisa bem clara. O diabo do Hill não é uma figura religiosa de chifre tridente. Não mesmo. Ele é um recurso literário, uma metáfora, né? É a personificação de todas as forças negativas que limitam a gente. O medo, a dúvida, a procrastinação. Falta de propósito. Exatamente. O livro é, na verdade, um mergulho na psicologia do fracasso, usando essa conversa como um pano de fundo. Então, para organizar, acho que a gente pode seguir a estrutura do livro. Primeiro a jornada do próprio Hill e depois os segredos que esse diabo revela na entrevista. Ótimo, vamos lá então. A história toda começa bem antes, lá em 1908. Uma data-chave. Napoleon Hill era um jovem jornalista e conseguiu uma entrevista com Andrew Carnegie, que na época era um dos homens mais ricos do mundo, o Rei do Aço. E o Carnegie lança um desafio para ele. Um desafio que, olha, é quase absurdo. E que definiu a vida inteira do Hill. Exato. Carnegie basicamente disse: vou te dar acesso aos homens mais bem-sucedidos dos Estados Unidos, mas você tem que se comprometer a passar os próximos 20 anos... 20 anos! Sem pagamento, estudando a filosofia do sucesso. E a parte mais importante não era só entrevistar os vencedores. Ele tinha que entrevistar milhares de pessoas consideradas fracassadas. Para entender a diferença, né? O que separava um grupo do outro. Isso. E no final dessa jornada, Carnegie prometeu que o Hill faria uma descoberta incrível sobre uma força que ele chamou de o outro eu. O outro eu. Uma versão mais poderosa de nós mesmos que, segundo Carnegie, só aparece em momentos de emergência, de grande adversidade. Momentos em que a vida força a gente a parar o piloto automático e, a pensar de verdade e mudar os hábitos. E aqui já tem uma ideia muito forte, né? O fracasso não é o fim da linha. É o começo. Carnegie, através do Hill, redefine o fracasso. Ele não é o oposto do sucesso. Ele é um catalisador. É a adversidade que acorda esse outro eu. E o mais interessante é que a vida do próprio Hill vira o laboratório principal dessa teoria. Ele não ficou rico da noite para o dia depois de falar com o Carnegie. Muito, muito pelo contrário. E essa é uma questão importante. O Hill também era um mestre do marketing pessoal. Até que ponto essa história de crise e revelação é tipo um fato literal ou uma parábola que ele construiu para vender a filosofia dele? É uma pergunta excelente que quem lê tem que ter em mente. É difícil separar o homem do mito que ele criou. Sim. O que a gente sabe, e ele mesmo conta, é que as décadas seguintes foram uma verdadeira montanha-russa para ele. Ele ganhava dinheiro, sim. Com publicidade, lojas, uma revista chamada Golden Rule. Isso. Mas ele sempre abandonava tudo. Ele descreve um sentimento constante de descontentamento. Ele não buscava só dinheiro, buscava felicidade. E os sócios dele achavam isso uma loucura. Ele estava à deriva, como ele mesmo diz. Exatamente. E essa deriva leva ele para o fundo do poço. Que é o ponto de virada da história.
outono de 1923, em Columbus, Ohio. A emergência que o Carnegie tinha previsto 15 anos antes. Ele se vê completamente sem recursos, sem plano e, o pior, dominado pela indecisão. E é nesse momento que a coisa muda. Exato. Ele sai para uma caminhada longa, no meio do desespero mesmo, e relata ter ouvido um comando interior. Um pensamento super claro, super distinto, que dizia: Chegou o momento de você completar a filosofia de sucesso que você começou. E para ele, aquilo foi o despertar do outro eu. Foi a transição de uma vida reativa, sabe, guiada pelas circunstâncias, para uma vida proativa, guiada por um propósito interno definido. A missão de vida dele ficou clara ali. A adversidade cumpriu o seu papel. Cumpriu totalmente. Ok, então ele tem essa revelação, encontra seu propósito, mas o jeito que ele decide explorar essa ideia é o que torna o livro tão esquisito e polêmico. Ele não vai escrever um manual passo a passo. Não, ele decide entrevistar a própria fonte do fracasso. E isso leva a gente para a segunda parte, a tal confissão do diabo. É isso aí. Hill diz que, ao encontrar o propósito dele, ele meio que quebrou um código, conseguiu dominar os próprios medos e, fazendo isso, ele pôde forçar o diabo a confessar todos os seus truques. E a primeira confissão é uma da audácia tremenda. O diabo diz na cara dele: eu controlo 98% das pessoas do mundo. Uau! É um número que choca. Choca muito. E como ele justifica isso? Qual é a principal ferramenta que esse diabo usa para ter tanto controle? A arma principal é uma só: o medo. E ele é bem específico sobre isso. Ele lista 6 medos principais. Medo da pobreza, da crítica. Da perda da saúde, da perda do amor, da velhice. E o mais forte de todos, junto com o da pobreza, o medo da morte. E a estratégia é sutil. Muito sutil. O diabo diz que planta essa semente de medo na mente das pessoas, principalmente quando são jovens. E faz isso de um jeito que a gente cresce achando que esses medos são nossos, que são criações da nossa própria cabeça. E o medo paralisa. Paralisa o pensamento independente e a ação. E as pessoas que vivem dominadas por esses medos, ele dá um nome para esse estado. O conceito de alienação. Isso. Drifting, no original em inglês. A gente pode traduzir como alienação ou estar à deriva. O diabo define o alienado como alguém que se deixa ser influenciado e controlado por tudo que acontece fora. É a pessoa que vive no piloto automático. Exatamente. Sem propósito definido, que aceita o que a vida oferece sem lutar pelo que realmente quer. Bolas, até líderes religiosos de ajudarem o diabo sem querer. Sim, porque ensinam às crianças o que pensar em vez de como pensar. Instilando o medo, né? Medo de errar, de questionar, de ser diferente, desencorajando o pensamento independente. E o mais fascinante é o mecanismo que torna esse estado de alienação permanente. Ele chama isso de ritmo hipnótico. Ritmo hipnótico? Explica melhor isso. O que é? Olha, é incrível, porque em 1938 o Hill estava descrevendo com esse nome algo que hoje a neurociência chama de neuroplasticidade. Sério? Ou o que na psicologia a gente chama de loops de hábito. Ele diz que o ritmo hipnótico é uma lei da natureza, tipo a gravidade. Ela é neutra. Ela não julga. Não. Ela simplesmente pega os seus pensamentos e hábitos dominantes e os torna permanentes, automáticos. Ele entendeu que nossos pensamentos recorrentes criam caminhos neurais no cérebro. Ah, entendi. Se os pensamentos dominantes de alguém são de medo, dúvida, pobreza, o ritmo hipnótico transforma isso num padrão fixo, um ciclo de fracasso. Mas o contrário também vale. O contrário também vale. Se os pensamentos dominantes são de propósito, de fé, de sucesso, a mesma lei solidifica isso e cria um ciclo de realização. Por isso que a alienação é tão perigosa. Ela deixa a porta da mente aberta para os pensamentos negativos se instalarem e serem automatizados por essa lei. Nossa, parece um ciclo vicioso quase impossível de quebrar. Se os maus hábitos são reforçados automaticamente, a pessoa fica presa. O livro dá uma saída? Dá sim. E não é uma saída vaga, tipo, tenha mais força de vontade. É uma estratégia bem definida. São 7 princípios que o diabo é forçado a revelar. Certo. E qual é o antídoto principal? O primeiro princípio, o que quebra o feitiço da alienação, propósito definido.
Que é basicamente o que o próprio Hill descobriu no momento de crise dele. Exatamente. Ter um propósito definido é saber com clareza cristalina o que você quer da vida. Não é um desejo vago, quero ser feliz. Quer ser rico? Não. É ter um objetivo principal, um plano para chegar lá e a disciplina para trabalhar nesse plano todo dia. Na entrevista, o diabo confessa: no momento em que uma pessoa define um propósito, ela fecha a porta da mente para mim. Eu não consigo mais controlar uma mente que está ocupada com um plano definido. É como se o propósito ocupasse todo o espaço que antes era do medo e da dúvida. Faz sentido. Mas ter um propósito é uma coisa. Manter o foco nele é outra bem diferente, com tanta distração. Aí entra o segundo princípio, que deve ser a autodisciplina. Perfeitamente. Autodisciplina é o que faz o propósito acontecer. E o Rio foca em dominar 3 apetites principais. 3 apetites? Quais são? O primeiro é o desejo por comida. Ele fala que comer demais ou errado envenena o corpo, drena energia, turva a mente. O segundo é o desejo por expressão sexual. Que ele via como a energia mais poderosa que a gente tem. Se for descontrolada, ela dissipa o foco, mas se for transmutada, ou seja, redirecionada para o propósito, vira uma força motivadora gigante. E o terceiro é o mais curioso, e talvez o mais atual hoje em dia, o desejo de expressar opiniões vagas. É incrivelmente atual. O diabo diz que adora quando as pessoas falam sobre o que não entendem. Ter opinião forte sobre tudo, sem base nenhuma. É a descrição de uma rede social. Totalmente. O livro diz que esse hábito de opinar por opinar enfraquece a mente, treina a pessoa para ser superficial e a mantém na alienação. A autodisciplina aqui é aprender a controlar a língua e focar em conhecimento real, não em achismo. Ok, propósito definido e autodisciplina. O terceiro princípio é um que a gente já falou um pouco, mas de outro jeito. Aprender com a adversidade. Esse é difícil, né? Ninguém gosta de fracassar. Ninguém. Mas o diabo admite que toda adversidade, todo fracasso, traz com ele a semente de uma vantagem equivalente. Como assim? A lógica é que o fracasso é a ferramenta da natureza para dar um chacoalhão na gente. Ele quebra o padrão do ritmo hipnótico. Quando um plano dá errado, a gente é forçado a parar, a pensar, a aprender, a criar novos hábitos. É a dor que nos tira da zona de conforto. Então a pessoa que não é alienada vê o fracasso como um feedback, não como uma derrota. Exatamente. É uma lição no caminho para o propósito dela. E os outros 4 princípios? Temos o ambiente, isso é sobre as pessoas com quem a gente anda, certo? Sim. A ideia é que a gente absorve os hábitos de pensamento de quem está mais perto. Se o seu círculo íntimo só reclama e vive sem propósito, é muito difícil não ser puxada para baixo. Então tem que cortar relações? Não necessariamente, mas gerenciar a influência. Buscar ativamente mentores, amigos, grupos que te elevem para fortalecer o seu próprio ritmo hipnótico positivo. Certo. O próximo é o tempo. O que ele quer dizer com isso? O diabo confessa que o tempo é inimigo dele, porque o tempo transforma conhecimento em sabedoria. Ele permite que as lições da adversidade se assentem. O livro até sugere que a sabedoria de verdade raramente chega antes dos 40 anos. Precisa de experiência. Precisa de experiência. O alienado deixa o tempo passar, o não alienado usa o tempo como um ativo para amadurecer os planos. E os 2 últimos são harmonia e cautela. A harmonia é sobre buscar paz mental, evitar emoções negativas como raiva, inveja, medo, porque elas destroem o pensamento claro. E cautela é simplesmente pensar antes de agir. O diabo diz que se aproveita muito dos atos impulsivos. Certo. Então, para amarrar tudo, a filosofia do livro é que a batalha entre sucesso e fracasso acontece, na verdade, dentro da nossa própria cabeça. Exatamente. O diabo não é uma força externa. É a soma dos nossos medos, das nossas dúvidas, da nossa tendência de viver sem rumo. E o lado oposto, que ele chama de oposição ou Deus, não é uma figura religiosa. Não. É o poder do pensamento focado, disciplinado, guiado por um propósito. A lição central do livro é um chamado radical à autorresponsabilidade. Não é para culpar a economia, o governo, a família. É sobre assumir o controle da única coisa que a gente pode, de fato, controlar. Que é a nossa própria mente.
Proteger a mente de influências negativas e ocupá-la com um propósito definido é a chave para a verdadeira liberdade, segundo o livro. E isso nos deixa com um pensamento final para refletir. Na entrevista, o diabo confessa que o maior medo dele, a única coisa que o ameaça de verdade, é o surgimento de um verdadeiro pensador. Alguém que não só entenda os princípios, mas que os ensine para uma nova geração. Quebrando o ciclo de medo e alienação em massa. E isso levanta uma questão, né? Como seria um sistema de educação ou um modelo de criação de filhos cujo objetivo principal não fosse decorar fatos para uma prova? E se o objetivo fosse cultivar, desde o início, o pensamento independente, a resiliência à adversidade e a busca por um propósito definido? O que mudaria no mundo se a meta fosse criar não alienados por padrão?